Seja bem-vindo ao Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil, direto da maior feira da construção civil da América Latina. Esse é o podcast onde informação, inovação e inspiração se encontram, porque show na obra é com a gente. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast direto do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025. Sempre temas importantes trazidos aqui para você e esse tema de agora é muito legal, gente, que vocês vão acompanhar uma história que começou, digamos assim, numa loja. Ele já vai contar essa história pra gente, mas o nosso tema de agora é o seguinte, e eu já vou explicar para vocês porque o tema é muito interessante. O mercado imobiliário está passando por uma transformação digital acelerada, como todos os outros setores, né? E hoje nós vamos saber como a tecnologia está impactando a forma como construímos, vendemos e gerenciamos imóveis e o que podemos esperar para o futuro. Para participar aqui com a gente desse episódio, nós convidamos o Romualdo Carvalho, ele que é especialista em inovação e tecnologia no mercado imobiliário. Então, primeiro, seja muito bem-vindo, Romualdo. Walter, eu que agradeço. Pessoal, gostaria de agradecer muito aí a audiência de vocês que estão aqui assistindo a gente, um conteúdo na prática, né? Quartzolite, Pedreiro Top Brasil e a Feicom também. Muito obrigado. Romualdo, hoje você, uma pessoa que está super conhecida no universo digital, mas essa história, nós vamos parar um pouquinho nesse ponto para a gente voltar daqui a pouquinho nele e vamos voltar lá no comecinho da carreira do Romualdo. Como é que você começou no mercado da construção civil, Romualdo? Exatamente, Walter. A minha história, ela não começou no digital e ela é muito recente no mercado digital, né? Tem um pouco mais de 1 ano e meio que eu estou no mercado digital, no mundo digital, no Instagram, como muitos de vocês me conhecem por aí. A minha história começou, eu tinha 12 anos de idade, comecei limpando o chão de loja de materiais de construção. Depois fui estoquista, vendedor, comprador, gerente e sócio. E aí depois de um certo momento comecei a montar as minhas empresas. Certo. Fiz uma faculdade de engenharia civil. Sim. E comecei a montar as empresas no mercado imobiliário. Comecei lá com uma pequena construtora, prestando serviços de engenharia, né? E depois a gente foi crescendo um pouquinho aí no mercado. Bom, aí vamos caminhar com essa história até antes de você entrar no universo digital. Quantas empresas você estava já atuando? Bom, antes do Instagram, eu tinha ali 6 negócios, né? 6 negócios já. Todos negócios. eles na área da construção? Todos. E inclusive hoje também. Mas hoje a gente tem 14 negócios. Muito bem. Daí veio a sua entrada no Instagram, cerca de 1 ano e meio, como você citou. Não tinha conta nenhuma no Instagram. E aí, o que você tem para falar depois desse 1 ano e meio? Aí abriram muitas portas, né? Porque, por exemplo, só no Instagram foram um pouco mais de 1 bilhão de visualizações nesse 1 ano e meio de Instagram, né? Sim. Então a gente conseguiu, por exemplo, no recorte de dezembro até fevereiro, a gente alcançou 99 milhões de contas, sendo que o Instagram brasileiro tem 114 milhões de contas, né? Então eu alcancei basicamente quase todo mundo, né? Naturalmente, a rede social, eu não queria entrar na rede social. Sim. Eu não Teve queria nem tem aquela resistência aqui. Isso, eu não queria nem ter perfil. Já tem uns 4, 5 anos que o pessoal já me falou, Modo, você tem um conhecimento profundo, você deveria entrar na rede social. Eu falei, cara, já tem muita coisa que eu tô fazendo aqui, pra que eu vou entrar em rede social? Porém, hoje eu vou te falar que é um dos meus principais canais de aquisição de negócios, a rede social. Olha, então, só para a gente fazer a inicial aqui e vocês conhecerem essa história que é fantástica, né? A gente conversava aqui um pouco antes de começar a falar aqui especificamente dentro do nosso podcast e eu fiquei impressionado com toda essa evolução. Primeiro, né? Essa história de vida que começou lá, como o Romualdo falou, limpando o chão numa loja de materiais de construção, essa evolução que ele teve, né? Esse espírito empreendedor que veio trazendo ele até antes do digital e depois do digital, tudo isso potencializado. E vem de encontro ao nosso tema aqui, né, Romualdo, que é o seguinte, e é por isso que eu pergunto para você, como a transformação digital tem impactado no mercado imobiliário? Já impactou muito a sua vida já, né? E quais as principais mudanças que você tem observado nos últimos anos aí na forma, né, como as empresas do setor estão operando e se relacionando com os clientes? E você é prova viva disso, diga lá. Exatamente. O mundo digital, eu basicamente sou um novato nesse mundo, né? 1 ano e pouco, né? Não fez ainda nem 2 anos. Porém, a gente consegue observar que a empresa que ela está fora do digital, ela está perdendo muitas oportunidades de negócio. E talvez as melhores oportunidades de negócio que ele poderia ter na vida. Então, por eu estar presente no digital, a
apareceram várias oportunidades, vários negócios, né? E a gente acabou fazendo sociedades importantes, né, parcerias. Eu tenho um hub de negócios, que é um hub de um ecossistema de negócios. Para esse hub, a gente montou ele só para colocar em números, né, para a galera entender. A gente montou há 6 meses atrás esse hub, já tem 500 milhões de reais em negócio, por exemplo, agora 6 meses depois, né? Então, de um hub que a gente criou no mundo digital, porém, de soluções físicas. No fim do dia, a galera está procurando obras, para o nosso ramo, né? Está procurando obras, está procurando apartamentos, está procurando murar. Só que assim, se ninguém souber que você tem um apartamento bom, que você tem uma residência bem feita, como que essa pessoa vai comprar? Agora, por exemplo, qual que é o potencial que você teria para, vamos falar, para alcançar 1 milhão de pessoas lá para trás, você teria que pagar 500 mil reais para a Globo para você alcançar milhões de pessoas, né? Hoje você com nada, basicamente, só fazendo estratégias digitais, você alcança, por exemplo, como eu alcancei 200 milhões de visualizações em janeiro. Puxa vida. Então, realmente, é o que a gente chama de mar azul aí para ser explorado e aproveitado pela construção civil, né? Por todos os profissionais que estão nesse grande ecossistema também, né, Romualdo? Exatamente, porque poucas pessoas, perto do tamanho do nosso horizonte que a gente tem, elas estão bem posicionadas. Muitas pessoas, elas utilizam as redes sociais de uma forma muito superficial. E aí você coloca esse camarada no topo do funil. Depois, pouquíssimas pessoas vão no meio do funil. E menos ainda lá no fundo de funil. Então, o que eu entendi? Eu sou um cara profundo, eu sou um cara que tem bastante profundidade no que eu falo, né, no que eu aplico e mentoro o pessoal. Mas eu vi que o algoritmo não é isso que ele quer. Quando você entende que ele não quer necessariamente essa coisa profunda, você utiliza daquele método mais raso para você usar um conteúdo viral, como muitas pessoas utilizam. Sim. Só que as pessoas utilizam só com métrica de ego, né? Tipo de visualização. Beleza, legal você ter visualização, mas para que você está tendo aquela visualização? Para depois, no meio do funil, eventualmente você fazer uma palestra, um evento, chamar aquele pessoal, por exemplo, para o fundo do funil e, naturalmente, vender algum serviço, prestar o seu serviço. Só que assim, como que ele vai conhecer o seu serviço? Se ele não conhecer o serviço, por exemplo, como o meu caso, né? Eu tinha um canal de aquisição, um funil de aquisição de clientes, que basicamente era de indicação. Agora mesmo eu estava falando com uma pessoa que ele está com esse mesmo funil. E tudo bem, quando vem por indicação, naturalmente você acaba fechando mais pessoas, mais clientes, mais negócios, mais obras, porque você veio meio indicado. Só que, será que aquele é o seu cliente ideal? Entendi. Será que o seu cliente ideal não é um daqueles milhões de pessoas que você não conhece? Por exemplo, antes do Instagram, para ser bem prático, eu tinha lá 6.200 contatos no meu celular. Eu tinha muito, porque foram 17 anos trabalhando em uma loja de material de construção, como eu falei, enfim. Tinha bastante contato, mas são 6 mil. Eu cheguei a ter 7 milhões de visualização por dia no Instagram. Então tem algumas questões, assim, que o Instagram agora ele começou a cortar algumas contas, alguns alcances de conta, mas eu cheguei a ter 7 milhões de visualização por dia. Quando numa loja física, eu teria 7 milhões de pessoas entrando na loja. Nunca. Porém... Uma vida inteira não daria. Não daria. Eu tive 17 anos, eu atendi um pouco mais de 220 mil pessoas na loja. Foi muita gente. Mas 220 mil pessoas. No meu perfil, chegavam a ter 9 milhões de interações por mês. 9 milhões de interações, entre comentários, curtidas, likes, enfim. Ou seja, tinham 9 milhões de interações por mês. Então você imagina, como que você faria isso no mundo real? É quase impossível. Agora no mundo digital é possível. Porém, as pessoas usam de uma forma muito rasa. Aí fala assim, não, com isso eu consegui uma propaganda, E tudo bem, dá um dinheirinho ali para você fazer de curto prazo. Mas você não vai conseguir fazer uma operação muito estruturada se você não usar aquilo para gerar negócios assim, com profundidade. Por exemplo, que nem no nosso caso, eu gero incorporações. A incorporação, naturalmente, ela vai precisar de serviços, mão de obra, execuções de serviço. Ela vai precisar também de materiais, como a Quartzolite, por exemplo. Vai precisar também de todo um ecossistema de serviços, tanto financeiro, né, quanto de pessoal, né, quanto de materiais. E aí, quando você entende todo esse ecossistema, como que você fomenta todo esse ecossistema com volume? Aí o digital está aí para isso. E dentro dessa linha, eu pergunto para você, quais as tecnologias que você sente que estão impulsionando aí essa transformação? Então, por exemplo, inteligência artificial, realidade virtual, blockchain, big data. Como é que essas tecnologias estão sendo aplicadas na prática pelas empresas do setor? Você acha que o pessoal está fazendo de forma correta? Não digo correta porque depende, o correto, o certo ou errado, ele depende do tanto de conhecimento que você tem naquilo. Sim. Porque quando você tem, assim, sabe, Walter, eu particularmente, eu não tinha conhecimento em redes sociais,
mas eu fui buscar esse conhecimento Sim. e busquei para fazer tudo de forma estruturada. Eu tenho um plano de negócio, tudo tem um plano. Porque que nem eu falo pro pessoal, né? Um cara mediano com um plano, ele é muito melhor de um cara excelente que não tem um plano. Que o cara, um dia ele tá motivado, ele faz coisas magníficas. Só que tem vários dias que ele não tá motivado e não faz quase nada. Então, quando você tem um plano para você executar, fica muito melhor a situação. Mas, por exemplo, vou trazer aqui para a prática. A gente tem... Eu tava fazendo uma reunião com uma arquiteta para fazer minha casa do interior, enfim. Uhum. E nessa reunião, minha esposa falou, mas como que isso daí ficaria renderizado, tal, essa imagem, eu não consigo visualizar muito bem. Ela tava no SketchUp, que é uma plataforma fantástica. Uhum. Há 10, 12 anos atrás, pouquíssimas pessoas usavam SketchUp. Também foi um diferencial meu no meu começo de carreira. Né? Mostrar uma maquete eletrônica, tal, em 3D. Aí, por exemplo, ela falou a mesma coisa que eu falei há 10, 12 anos atrás. A mesma coisa. Eu consigo renderizar, daqui uma semana, 2 semanas eu te mando umas imagens renderizadas. Enquanto ela estava falando isso, eu tirei um print da tela, mandei para uma inteligência artificial, falei, renderiza com esse tipo de acabamento, com esse tipo de perfil. Em 30 segundos estava renderizada a imagem. Aí eu peguei essa imagem e coloquei tava no Meet, coloquei compartilhei ela. Ela, nossa, peraí. Como assim? O que é isso? O que você fez? Você já conhecia? Eu falei, não conhecia. Mas você tem que conhecer então uma inteligência artificial. Porque esse negócio você vai levar 1 semana, 2 semanas. Eu levei 30 segundos para fazer. E você vai perder bastante tempo fazendo em 1 semana, 2 semanas isso daí. E ela só queria ter uma imagem inicial. Sim. Não foi criticando ela, mas foi mostrando para ela como fazer isso. E eu expliquei. Isso é só um ponto. Por exemplo, agora eu tava num stand, né, falando com um parceiro que ele veio aqui na feira com as palavras dele. Ele veio só na feira só para falar comigo. Só para falar comigo. Ele sabia que eu ia chegar um pouco mais cedo. A gente já falou de uma operação que tem alguns milhões de reais que a gente pode estar operando isso aí. Mas vamos para a prática. O que ele está fazendo? A gente está fazendo um tour virtual para criar também corretores virtuais, que também no fim do dia vai ter um corretor lá com Cresce tudo, né? Mas só que ele vai ajudar muito esses corretores a potencializar a venda. Né? Não vou falar toda a tecnologia aqui, porque não dá nem tempo da gente comentar sobre isso. Mas no fim do dia, um corretor vai fazer o trabalho de 20 corretores. Né? Então, assim, quanto que esse camarada vai ganhar? Ele vai ganhar um fixo muito alto. Só que não seria o trabalho, não seria o valor só de um corretor, ele ganha o valor de 3. Só que tem 17 que talvez não estão ali empregados, né? Então, mas natural, isso ele está otimizando o recurso que ele tem ali. Ele vai ganhar muito mais com isso e naturalmente a gente vai implementar essa tecnologia. Hoje mesmo, hoje não, na verdade, um mês atrás, tem uma reportagem lá que em Portugal, um corretor virtual vendeu 100 milhões de dólares em imóveis. Nossa. Então, assim, um corretor virtual que ele atende melhor que aquele cara, porque ele, às vezes, como mulher, não tá de TPM, às vezes ele não tá bravo com o negócio, não tá pensando numa dívida que ele tem para pagar. E ele foi rápido. O corretor ele atende 100 pessoas ao mesmo tempo, corretor virtual. Você sabe que a gente estava num dos episódios aqui, a gente estava falando justamente sobre essa questão da agilidade na resposta. Que hoje algumas pesquisas e estatísticas mostram que se você, no atendimento humano, levar mais que 5 minutos, você cai em 80% da chance de fechar um negócio, porque as pessoas querem respostas rápidas. Você também concorda totalmente com isso, pelo jeito. Perfeito. Você imagina, por exemplo, um atendimento humano. Vamos falar que o seu cliente ideal, ele trabalha o dia todo. E ele chega 7 horas da noite em casa, 8 horas da noite em casa, já cansado já. Mas só que, porventura, ele olhou para comprar um imóvel, para comprar um material de construção, qualquer coisa do tipo. Naquele momento, né? O pessoal que bate carteira, né? 6 horas da tarde, ele já parou de trabalhar. Ele não consegue falar com uma pessoa. Porém, se você pega uma inteligência artificial que ela atende tão humanamente quanto uma pessoa, só que sem os defeitos de uma pessoa, e ela atende 2 horas da madrugada, se ele perguntar qual que é o valor desse apartamento, ele fala, mas qual que é o seu... se você quiser, eu faço uma simulação para você. Quanto você ganha, porventura? Desculpa te perguntar, mas quanto você... nesse nível, mas com essa humanidade. Sim. Desculpa te perguntar, quanto você ganha por mês? Que eu posso fazer um cálculo aqui para você. A pessoa ganha uns 6 mil por mês. Então vai ficar tantas parcelas de R$ 1.600 por mês, tal. E você pode dar tanto de entrada. E se você quiser, eu posso até simular o seu score aqui, entender aqui com um operador bancário. E talvez a gente até já fechar aqui a venda para você. E pronto. Aí o cara vai, de madrugada, inclusive, e fecha lá, por exemplo, entende com o sistema do banco, uma outra inteligência artificial lá do banco, que pega aqueles dados, entende aquele score do cara e vende ali o apartamento de 300, 400 mil reais, eventualmente para um cara que está de madrugada, comprando, ou de 150, 200, 300, tanto faz o valor. Só que olha só, quantas vezes disso daí pode fazer? Então, quando aquele camarada que é CLT, vamos falar o camarada que é CLT, que ele também trabalha das 8 às 18. Ele vai conseguir ligar para a imobiliária naquele dia? Não, vai acumular no final de semana, para um monte de gente falar no final de semana. Ele queria falar 8 horas da noite. E quem vai atender 8 horas da noite com
a mesma vontade, o mesmo afinco. A inteligência artificial vai fazer isso. Com essa humanização que você falou. E hoje, olha, eu vou te falar, é muito difícil, inclusive, você conseguir distinguir o que é um humano e o que não é um humano que está do outro lado. Porque você consegue copiar o seu rosto, por exemplo, com o Reigen da vida, por exemplo, né? Pegar o Eleven Labs, mudar a sua voz, até no Reigen dá para fazer isso também, mas para você copiar o rosto de uma pessoa, colocar aquele rosto, por exemplo, para atender uma pessoa. Eu fiz esse teste com meu filho, por exemplo. Né? Meu filho, ele gosta de que eu conto umas histórias para ele, e ele gosta de umas histórias meio malucas, às vezes, meu filho de 8 anos, né? E aí tem hora que ele diz, cara, você tá cansado, você chegou em casa meio cansado e tal. E aí eu peguei um dia, né, em específico, eu não fico terceirizando isso pra inteligência artificial, eu coloco ele pra dormir todos os dias, coloco e conto a historinha pra ele. Mas eu peguei um dia só pra fazer um teste. Sabe o que eu fiz, Walter? Eu peguei e coloquei, pedi pra inteligência artificial criar aquela história, coloquei numa outra inteligência artificial que copiou minha voz com... Olha, eu vou te falar, sabe quanto tempo que levou pra copiar minha voz? Um áudio de 30 segundos. Podia ser qualquer áudio. Um áudio que você manda pro seu amigo. Ele podia copiar sua voz, seu rosto, com uma foto sua. E aí, copiou minha voz, coloquei, aí eu peguei assim, ó, Henry, dá uma olhada aqui. Aí coloquei, e ele leu o texto. Aí o meu filho olhou pra mim, papai, como que você tá falando com a boca fechada? Então, o meu filho, meu filho não conseguiu distinguir a minha voz de uma voz virtual. Isso vai ser usado tanto pro bem quanto pro mal em muitas coisas ali pra frente, né? Mas você imagina? Então, ao nível que chegou. E vai do profissional saber utilizar melhor essas ferramentas, né? Você vê, a gente tá falando muito de inteligência artificial e é um tema que muitas vezes é elevado, né, como a grande descoberta, né, revolucionário, ou então demonizado por algumas pessoas, né? Então acho que é bem isso que você acabou de falar. É saber como utilizar com inteligência e a seu favor, porque ela veio realmente para ajudar. Mentes perversas vão sempre existir, né? Mas vai de cada um utilizar da melhor maneira possível, inclusive para impulsionar os negócios. E é nesse ponto que eu pergunto para você agora, Romualdo, quais as ferramentas e plataformas digitais que você recomendaria, por exemplo, para engenheiros, arquitetos, porque eles possam utilizar para otimizar, por exemplo, projetos, construção, gestão da obra? Você citou aí da arquiteta uma situação, né? Tem outras. Quais ferramentas você indicaria para esses profissionais? Olha, hoje, o que eu indico para todos vocês que são profissionais da área é entender sobre como funciona a inteligência artificial, principalmente o que vem pela frente. Pronto. Plataformas tem milhares. Eu uso várias, tem muitas e muitas, citei algumas aqui. Mas você pode simplesmente pegar uma planta baixa, por exemplo, PDF, né, mandar para uma inteligência artificial falar quantifica os materiais. Ela vai fazer perfeito? Ainda não. Mas ela vai fazer, sabe aquele trabalho do estagiário que você manda o estagiário fazer, você pede pro estagiário fazer? Depois que ele te você custa faz. 2 conto por mês? Só que a inteligência custa R$ 150 por mês e você faz o trabalho de 20 daqueles camaradas. Ou seja, se você colocasse 20 daqueles camaradas para trabalhar no curto prazo, para ele citar umas coisas iniciais, que depois vai ter que passar para um engenheiro sênior, ou enfim, para que ele, desculpa, ele confira aquela situação, você corta muito dessa cadeia. Então, você corta muito caminho. Então, você consegue, por exemplo, renderizar um projeto, como eu falei ali, consegue quantificar materiais, você consegue pedir um planejamento preliminar, você consegue tirar, sabe aquelas ideias que você tem? Pô, eu estou naquela parte de ideação do projeto, quero entender como funciona. E aí você pode pedir para a inteligência artificial te gerar 3, 4, 5, 6, 10 versões do projeto e sem te reclamar para você, nossa, mas é a 8ª versão que eu te mando. Ela não vai te reclamar. Ela vai fazer a 8ª, a 9ª, a 11ª. Então, por exemplo, no meu perfil, cresceu muito. Eu não conseguiria fazer o perfil do jeito que eu fiz, sozinho. Nunca teve ninguém que mexeu no meu perfil. Eu fui do 0 a 360 mil seguidores em 1 ano e meio. Eu não conseguiria ser inteligência artificial. Eu uso todo dia. Todo santo dia eu uso várias inteligências artificiais para ajudar no meu dia a dia. E aí eu tinha um momento que eu, por exemplo, pra você ter ideia, teve um momento que eu contratei 12 estagiários. 12. Sim. Principalmente para gerar ideias novas, sabe? O meu foco era gerar ideias novas. Cara, agora eu converso com a inteligência artificial, ela gera 200, o serviço de 200 estagiários geram em 2 dias, sabe? No momento do cara que é um cara que tá no começo de carreira. Agora, óbvio, quando você pega uma pessoa mais sênior, o que essa inteligência artificial vai fazer? Esse cara sênior ser 10 vezes mais produtivo. Vai ficar os super-humanos, né? Muito legal. Aproveito para tomar uma aguinha aí, que a próxima pergunta que eu vou passar para você é a seguinte: como é que os profissionais podem utilizar o marketing digital e as redes sociais para promover seus serviços, atrair clientes e construir uma marca forte no mercado imobiliário? Que tipo de conteúdo e estratégias são mais eficazes para alcançar o público-alvo? De uma forma bem simples.
é interessante todo mundo entender estratégia de atração, engajamento e retenção. E, naturalmente, venda depois no quarto ponto aqui. Então, como que você atrai mais pessoas? Não é só atrair, por exemplo, colocando o vídeo de um bacalhau, por exemplo, no ramo da construção civil. Você vai atrair um montão de gente que vai dar risada daquilo, mas não vai engajar nada com o seu conteúdo e você não vai trazer ali para dentro do seu conteúdo. Mas se você pegar, por exemplo, que nem vídeos que chamam a atenção, estratégias que você coloca, estratégias que elas chamam a atenção, não necessariamente precisa ser extremamente viral, mas você precisa ter um gancho. Vou dar uma dica bem, assim, que qualquer um pode usar para qualquer vídeo que queira colocar na internet. Os primeiros 3 segundos você dá um gancho inicial. Fala assim, por exemplo, você pode estar perdendo 300 mil reais na sua obra ou milhões de reais e você não sabia. E agora eu vou te explicar como. E aí, no meio do caminho, você vai desenvolvendo a ideia, mas tem que ser coisas curtas, porque hoje o pessoal tem pouco tempo. Então você tem pouco tempo para chamar a atenção do pessoal, né? Mas dali no meio do caminho você explica o que tem e no final você corre para um CTA para explicar para onde você vai. Se você vai levar para um evento, para uma palestra, se você vai levar para uma loja de materiais de construção ou para qualquer caminho que você queira. E dali, uma coisa, isso é só um primeiro modelo, mas principal, depois no fundo do funil você tenta criar uma comunidade, que hoje o que acontece muito, Walter, é que aquilo que você tinha para você chamar a atenção de muitas pessoas, você precisava estar na grande mídia, gastava muito e pouca gente tinha acesso. Hoje está descentralizada essa informação. Uhum. Então, cada um tem seu micro nicho. E, cara, quando às vezes você pensa naquele micro nicho, o cara acha, por exemplo, um azulejista, o cara que só faz conteúdo sobre revestimentos. Ele só está fazendo conteúdo sobre revestimento. Cara, quanto mais especializado ele fica, chega um momento que, por exemplo, o metro quadrado que ele cobrava 30, 40, 50 reais, ele começa a cobrar 200, 300, porque assim, são tantas pessoas, são leads infinitos, né, que estão te procurando, que você, naturalmente, você tem um ativo seu que é limitado, que é o seu tempo, e é o seu principal ativo, você vai ter que precificar ele. Então, isso serve tanto para um profissional quanto para uma empresa. Imagina só, a empresa, ela consegue gerar tantos leads que assim, ela não dá nem conta de atender tantos aqueles leads. Ela vai escolher qual o nicho que ela quer atender, atende com mais qualidade e, naturalmente, ela consegue precificar melhor o serviço dela ou o material que ela fornece. Sensacional, muito bacana todas essas observações que você está fazendo. E eu pergunto para você também o seguinte: quais as tendências que você acredita que vão moldar o futuro do mercado imobiliário, por exemplo, né? Aí nos próximos anos, e como é que é a sustentabilidade? A gente fala muito de personalização, experiência do cliente. Como é que tudo isso vai influenciar a forma como a gente constrói e como a gente vende imóveis? Bom, como que você consegue, por exemplo, como pessoa física, personalizar o atendimento para 300 pessoas? Você não consegue. Não é possível. Mas com a inteligência artificial, com as novas tecnologias que vêm surgindo, você consegue personalizar. Porque você sabe que o Walter, por exemplo, a inteligência artificial ela pode entrar no perfil do Instagram do Walter e entender que o Walter ele gosta, por exemplo, de jogar golfe. Ele tem um perfil e aquilo vai entender alguns traços dele que, olha, talvez, se você ir para essa linha de revestimento, por exemplo, o Walter talvez não goste. E a inteligência artificial já traz essa informação para você porque você sabe que você vai atender o Walter. Isso daí ela consegue fazer esse rastreamento, consegue fazer esse trabalho e personalizar mesmo para você, né? Agora, tendências que tem para frente, naturalmente, assim, a inteligência artificial já não é mais uma tendência, ela é uma realidade, né? Tem o NHA, né, que você basicamente consegue criar um micro SaaS assim em poucos minutos, inclusive, né? Coisa que seria acessível para poucas pessoas. E você tem diversos mecanismos que estão sendo criados. Por exemplo, a gente tem uma escassez de mão de obra. Hoje, 80% das obras no país estão atrasadas. 80% das obras do país estão... Por quê? A mão de obra está envelhecendo. Hoje a média são 44 anos a média de idade no canteiro de obra. Você imagina, 44 anos, muita gente está parando já quase de trabalhar. O cara está ali trabalhando ainda no serviço. Por quê? A mão de obra está envelhecendo. Agora, quando você pega, você cria com inteligência artificial, entende, por exemplo, que você pode triar o histograma de pessoas que você pode ter numa obra, que às vezes para um engenheiro ele olhar daqui e dali, por mais que ele é muito bom,
acaba no momento que ele acaba falhando. A inteligência artificial falha muito menos, os mecanismos falham muito menos do que aquele engenheiro. E também, naturalmente, criar novas tecnologias. Por exemplo, você vê, como na Feicom, né? Você vê tecnologias que você pode ter uma produtividade muito maior. Aquele cara que chapiscava lá, por exemplo, fazia seus 40, 50 metros por dia, com um chapisco projetado, ele consegue fazer 300, 400, 500 metros. Aí o mesmo cara consegue ter a produtividade de 6 caras. Sim. Quanto custaria os 6 caras na obra? Quanto custa um cara só? Quanto custa aquela máquina? Aquela máquina se paga em 3, 4, 5, 6 meses. Entendi. Então é realmente aproveitar todo esse avanço tecnológico que a gente tem aí pela frente para otimizar o trabalho, ganhar tempo, como o próprio Romualdo citou aqui, né? Nosso tempo é o nosso principal ativo, né? Então a gente tem que trabalhar bem ele para poder cobrar melhor, ser melhor remunerado, mas usar com inteligência todas as novas possibilidades tecnológicas que a gente tem no mercado. E falando ainda um pouco mais de inteligência artificial, Romualdo, que já deu para perceber aqui que você realmente é um estudioso e está se aprofundando bastante nessa temática. Como é que a inteligência artificial, a automação, né, eles podem transformar a gestão, por exemplo, de propriedades, a experiência dos moradores, por exemplo, que tipo de serviço você acredita que poderia solucionar de forma inovadora aí, situações futuras em condomínios, edifícios residenciais? Como é que você enxerga isso também? Bom, com a inteligência artificial e várias outras ferramentas que a gente já tem hoje, você consegue mapear Você tem lá o manual do proprietário de cada condomínio, você tem de cada edifício, você tem lá o plano de manutenção. Ela consegue otimizar isso com um custo muito mais barato do que o engenheiro ficar olhando todo dia. A inteligência artificial, você consegue com a inteligência artificial, modelando ela e treinando ela naturalmente, né? Você consegue mapear ao mesmo tempo 300, 400, 500 condomínios. E com uma equipe muito mais reduzida. Então, o que a inteligência artificial vai acabar fazendo no fim do dia, ela vai dar muito mais produtividade. Ela sempre vai, por enquanto pelo menos, né, vai precisar de um humano inteligente ali por trás, naturalmente, para estar dando uns insights para onde que ele quer que vai, para onde que ele quer que atue. Mas olhando assim, você tem lá um plano de manutenção de cada um dos condomínios, né? Você tem um checklist que precisa ser feito, né? Então, por exemplo, você tem lá drones, por exemplo, como que você precisa para rastrear uma fachada, por exemplo, e entender cada um dos pontos que tem falhas nas fachadas. Se você pegar um drone, treinar ele, testar ele vai acabar mapeando isso muito mais rápido que um humano e com um custo muito mais baixo. Então você tem planos de manutenções que você conseguem ser otimizados, você consegue reduzir custos, tendo a otimização dos engenheiros, arquitetos. Nossa, tem muita coisa aqui. Cara, eu tenho estudado bastante mesmo, bastante. Últimos 3, 4 meses, olha, eu devo ter consumido umas 100, 200 horas de conteúdo sobre inteligência artificial. E já eu sou engenheiro civil, mas antes de fazer engenharia civil, eu fiz engenharia de software, antes de fazer engenharia civil, e queria ir para esse ramo, né? Então eu sou muito nerd, gosto bastante dessas tecnologias e venho aplicando bastante, não, mas muito, muito. Hoje eu tenho 4 assistentes virtuais, que eles fazem vários serviços para mim, e assim, basicamente, coisas que eu teria que ter 3, 4 assistentes físicos, né? Que me custariam, sei lá, seus 10, 12, 15 mil reais por mês, são assistentes virtuais. Tudo baseado na tecnologia e treinado para atender a sua necessidade. Isso, treinei com inteligência artificial. Então, atividades que às vezes eu levaria 1 hora, 1 hora e pouco, eu levo 10 segundos para fazer. Puxa vida. Bom, só posso pedir para você deixar um recado importante aqui agora para os engenheiros, arquitetos, os profissionais da construção civil que estão acompanhando esse episódio aqui agora. Que dica você daria para que eles explorem melhor e entendam essa importância de se adaptar a essa transformação digital, né? De abraçarem novas tecnologias, como a gente falou aqui da questão da inteligência artificial e outras plataformas aí que vão otimizar o trabalho e melhorar a entrega desses profissionais? Walter, primeiro, o que eu poderia dar de dica para o pessoal é posicionamento. Posicione-se no digital. O que eu não queria fazer há 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu vi que o quanto que eu errei na minha estratégia, mas tudo bem, você vai aprendendo com o caminho, né? Mas posicione-se no digital, porque naturalmente, por você estar posicionado no digital, tendo que criar conteúdos, é natural que muitas pessoas vão se interessar pelo seu serviço. Essas pessoas se interessando pelo seu serviço, você vai querer otimizar a sua forma de trabalho. E fatalmente, você vai procurar inteligências artificiais para fazer essa otimização. E você vai perceber que essas inteligências artificiais, elas não servem só para criar conteúdo, elas servem para trabalhar no dia a dia para você. Sim. Elas servem para fazer muitas das suas atividades. Cara, esteja
cada dia mais posicionado no mundo digital. Não terceirize isso. Essa é a principal dica. E a gente esqueceu de abordar algum tema que você gostaria de frisar aqui, Romualdo? Tem muitas coisas que a gente vem fazendo hoje, né? Mas essa linha digital é uma linha que eu gosto bastante. Mas eu tenho vários outros negócios, né? Tenho 3 incorporadoras, escritório de arquitetura, tem todo o ecossistema que a gente trabalha. Mas principalmente, assim, posicionamento, cara, acho que é um fator que foi fundamental para mim. Eu particularmente não tinha esse posicionamento há pouco tempo atrás, me posicionei e consegui bastante resultado com isso. Muito bom. Olha, Romualdo, para quem acompanhou aqui o nosso episódio, quiser saber mais informações, quiser acompanhar o seu trabalho, ter uma consultoria com você, trocar em mensagens, saber um pouco mais desse universo, você como estudioso aí das novas tecnologias, aí como é que pode fazer para entrar em contato contigo? Hoje, a minha principal rede é o Instagram, no @obrasdevalor. Então, lá pelo Obras de Valor, você consegue ver ali pelo menos uns 5 negócios meus que estão fixados na minha bio. Né? Então tem várias outras coisas que a gente pode fazer ali. E é por esse caminho. Eu respondo todo mundo que me manda direct no Instagram. Às vezes demora um pouquinho, mas respondo todo mundo. Que legal. Bacana. Acompanha lá. Obras de Valor, então, com o nosso querido Romualdo. Foi muito bacana esse papo aqui. Você vê que tem muita evolução tecnológica, muitas oportunidades. Vai de você explorar e buscar aperfeiçoamento, conhecimento, né? Para conseguir implementar isso no seu dia a dia e, obviamente, ganhar mais tempo, ser melhor remunerado e estar muito mais competitivo no mercado aí da construção civil. Romualdo Carvalho, engenheiro, bateu um papo especial aqui com a gente. Ele que é um grande estudioso, especialista em inovação e tecnologia no mercado imobiliário. Obrigado, viu, Romualdo? Walter, muito obrigado. A audiência também, muito obrigado por vocês estão procurando conteúdo de qualidade como o pessoal está entregando aqui. Muito obrigado. E dessa forma a gente fecha este episódio diretamente do estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025. Aguarde que vem mais conteúdo interessante para você. Aguarde! Esse foi mais um episódio do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil. Aqui, a construção civil é protagonista, com histórias, soluções e destaques do setor. Se tem novidade na construção, tem na Feicom. Fique por dentro de tudo nas redes oficiais, @Feicom Oficial e @Pedreiro Top Brasil. Até a próxima!